Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Semana de Batalha Espiritual. Nós estamos, durante essa semana toda, falando sobre o tema de batalha espiritual, gente. E hoje eu quero começar de maneira já tremenda com o tema: o avanço das hordas infernais. Gente, eu quero começar com esse título porque é o primeiro capítulo do livro que eu mais amo, que eu mais já li várias vezes, que é o livro chamado A Batalha Final, acho que eu já até comentei aqui com vocês, do Rick Joyner. Mas o primeiro capítulo é exatamente esse tema, o avanço das hordas infernais. E eu quero então ler com você esse capítulo e explicar, porque eu estive com o Rick Joyner e eu perguntei para ele, o livro é tão extraordinário, ele fala de coisas tão tremendas, eu perguntei, Pastor Rick, me conta uma coisa, isso foi só ficção, é da sua criatividade, ou isso de fato você enxergou, teve visões, o encontro com Jesus? Ele disse, tudo isso o Senhor me mostrou. Então, gente, esse capítulo aqui do livro já é tremendo. E a primeira mensagem, né, que eu vou trazer aqui para vocês, da Semana de Batalha Espiritual, já vai abrir os seus olhos para coisas extraordinárias. Então, eu vou lendo o texto e vou explicando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O exército demoníaco era tão grande que se estendia até onde a minha vista alcançava. Ele tinha divisões que se separavam uma das outras, cada uma das quais carregava uma bandeira diferente. As principais divisões marchavam com as bandeiras do orgulho, da retidão própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto e da inveja. Então aqui já fica claro, primeiro, que o exército, as hordas do inimigo são enormes, inúmeras, né? E que eles se dividem por áreas específicas. As bandeiras que eram levantadas, como orgulho, retidão própria, reputação e daí por diante. Havia muitas outras divisões malignas como essas, além do alcance da minha visão. Mas as que estavam à frente dessa terrível horda do inferno pareciam ser as mais poderosas. O líder desse exército era o acusador dos irmãos em pessoa. Então, gente, quem está por detrás disso tudo é o próprio Satanás. As armas que essa horda levava também tinham nomes. As espadas tinham o nome de intimidação, as lanças tinham o nome de traição e as flechas tinham o nome de acusação, fofoca, calúnia e crítica. Uau! Vejam que essas são as armas do inimigo, né? As lanças, as flechas, né? As espadas tinham nomes. Não é isso? Traição, acusação, fofoca, calúnia e crítica. Batedores e companhias menores de demônios com nomes tais como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e cobiça eram enviados à frente desse exército para preparar o ataque principal. Então aqui já fica claro que todos esses sentimentos, esses problemas que acontecem muitas vezes no meio dos crentes é batalha espiritual, gente. Então nós precisamos encarar isso não de maneira pessoal, mas tendo entendimento da batalha espiritual para a gente poder vencê-la, não é isso? Continuando. Essas companhias pequenas, com batedores em menor número, não eram menos poderosas do que algumas das grandes divisões que as seguiam. Elas eram menores apenas por razões estratégicas. Assim como foi João Batista um único homem, mas com uma extraordinária unção para batizar o povo e prepará-lo para o Senhor, essas companhias demoníacas menores tinham recebido extraordinários poderes malignos para batizar o povo. Uau! Um único demônio da amargura podia disseminar o seu veneno em multidões de pessoas, até em raças e culturas inteiras. Um demônio da cobiça podia prender-se a um único artista, ou a um filme, ou até mesmo a uma propaganda e enviar o que parecia ser descargas elétricas
de um lodo que atingia e tornava insensível uma grande parte das pessoas. Tudo isso era preparação para a grande horda do mal que vinha em seguida. Uau, gente, quer dizer que vem coisa pior aí, tá? E esse livro, gente, ele veio como uma revelação de Deus. Então aqui a gente está falando de coisas que eu e você lutamos no dia a dia. Então vamos ver o que o texto continua dizendo. Esse exército estava marchando especificamente contra a igreja, mas ele atacava quantos pudessem, ou seja, o objetivo maior é atacar a igreja, mas acaba atingindo a toda a sociedade, né? Eu sabia que o seu propósito era esvaziar antecipadamente um mover de Deus que está para vir, que se destinará a trazer muita gente para dentro da igreja. Gente, nós já estamos vivendo esse mover de Deus enviar as pessoas para a igreja para serem salvas. Mas o propósito de todas essas armas, esses demônios, é esvaziar a igreja e impedir que ela de fato cumpra o propósito de Deus. A estratégia principal desse exército era causar divisão em todo possível nível de relacionamento nas igrejas, umas com as outras, nas congregações, em relação aos seus pastores, entre maridos e esposas, entre filhos e pais, e até mesmo os pequeninos, pondo-os um contra os outros. Divisão, gente, divisão que eu e você enfrentamos todos os dias da nossa vida. Às vezes dentro da casa, às vezes dentro da igreja, às vezes nos relacionamentos entre amigos. Isto não é brincadeira, isso é sério, gente. Os batedores eram enviados para estabelecer aberturas em igrejas, brechas, né? Em famílias e indivíduos que rejeição, amargura, cobiça e etc. E eles poderiam explorar, tornando essas aberturas maiores. Então vejam, rejeição, amargura, cobiças são demônios que vêm para criar brechas que vão se tornando cada vez maiores. Então as divisões que os seguiam fluiriam através destas aberturas para vencerem completamente suas vítimas. Feche as brechas, querido, no teu coração, nos teus sentimentos, na tua família e na igreja como um todo. A parte mais chocante dessa visão era que essa horda não estava montada em cavalos, mas principalmente em cristãos. Uau, que visão, gente! Na verdade, os cavalos que levavam esses demônios que montavam sobre eles eram pessoas, cristãos. A maioria deles era bem vestida, respeitável, e eles tinham a aparência de ser refinados, educados, mas parecia haver também representantes de quase todos os estilos de vida. Ou seja, pobres, ricos, pessoas cultas, pessoas simples, todas as raças e todas as etnias, né? Essas pessoas professavam as verdades cristãs de forma a apaziguar a sua consciência, mas elas viviam mancomunadas com os poderes das trevas. Uau! Uau! Pessoas que até acreditam que são crentes, que são livres, mas as mentiras do diabo estão enganando essas pessoas e elas estão oprimidas por ele, né? Quanto mais elas entravam em acordo com aqueles poderes, os demônios que a elas eram destacados cresciam e com maior facilidade dirigiam o que elas faziam. Muitos desses crentes hospedavam em si mais do que um demônio, mas um deles, obviamente, ficava encarregado da sua vida. Ou seja, o crente ele luta com diversas áreas na sua vida, mas todos nós temos uma área, pelo menos, que é aquela área contra a qual você luta. Então, na visão aqui do Rick Joyner, gente, cada um tem que enfrentar o seu atacante, o seu adversário, o demônio que vem contra si. A natureza daquele que era o encarregado demonstrava em que divisão ele estava marchando. Embora as divisões estivessem todas marchando juntas, também parecia que ao mesmo tempo todo o exército estava à beira do caos. Por exemplo, os demônios do ódio odiavam uns aos outros, tanto quanto odiavam os cristãos.
Os demônios da inveja tinham inveja um dos outros. O único modo pelo qual os líderes dessas hordas impediam que os demônios lutassem entre si era fazer com que eles concentrassem o seu ódio e a sua inveja na própria igreja, na pessoa em que estivessem montados. Entretanto, estas pessoas com frequências irrompiam em lutas umas contra as outras. Eu sabia pelas escrituras que acontecera assim com alguns dos exércitos que tinham vindo contra Israel e acabaram autodestruindo-se. Quando o propósito deles contra Israel se frustrou, a sua fúria foi incontrolável e eles simplesmente passaram a lutar uns contra os outros. Notei que os demônios estavam montados nesses cristãos, mas não estavam dentro deles, como no caso de não cristãos. Era óbvio que esses crentes teriam apenas que deixar de mancomunar-se com os demônios para que se libertassem deles. Por exemplo, se um cristão sobre quem o demônio da inveja estivesse montado simplesmente começasse a duvidar da inveja, de que vale a pena, né? Aquele demônio ficava mais fraco bem depressa. Quando isso acontecia, o demônio enfraquecido gritava e o líder da divisão mandava todos os demônios em volta daquele cristão que o atacassem, até que a amargura e etc. Conseguisse montar nele de novo. Se isso não desse certo, os demônios começavam a citar as escrituras de uma maneira tão pervertida a ponto de justificar a amargura e as acusações, etc. Olha que coisa. O diabo usa até a própria Bíblia de maneira distorcida para manter o crente aprisionado. Estava bem claro que o poder dos demônios tinha a sua raiz quase que totalmente no poder do engano. Eu tenho dito isso frequentemente, gente. Satanás trabalha em cima do engano, mas eles tinham enganado esses cristãos até o ponto em que pudessem usá-los, fazendo-os ainda pensar que estavam sendo usados por Deus. Isso acontecia porque bandeiras de retidão própria estavam sendo carregadas por quase todos os cristãos, de forma que os que marchavam não conseguiam nem mesmo ver as bandeiras que assinalavam a verdadeira natureza dessas divisões. Ou seja, o crente que tem aquela autojustiça ou justiça própria, ele não consegue ver que ele muitas vezes está sendo usado pelo inimigo. Ao olhar para a última parte, bem distante desse exército, eu vi o séquito do próprio acusador. Ou seja, o grupo que está muito próximo do próprio diabo, né? Comecei a compreender a sua estratégia e fiquei impressionado por ela ser tão simples. Ele sabia que uma casa dividida não pode permanecer, e esse exército representava uma tentativa de trazer divisão à igreja, de forma tal que ela decaísse completamente da graça. Isso é muito sério, gente. Quando a igreja ela começa a se entregar aos métodos satânicos do ódio, da inveja, da competição, não é? De um querer derrubar o outro, decai da graça. O que era visível era que o único modo pelo qual ele poderia fazer isso para usar cristãos para guerrearem contra os seus próprios irmãos, e era por isso que quase todos os que estavam nas divisões avançadas eram cristãos, ou pelo menos pessoas que professavam sê-lo. Cada passo que esses crentes enganados davam em obediência ao acusador fortalecia o poder deste sobre eles. Ou seja, se você obedece a Deus, você é livre. Se você obedece aos enganos de Satanás, você é aprisionado cada vez mais por ele. Isso fazia com que a confiança dele e todos os seus comandantes aumentasse com o progresso do exército, enquanto marchava indo para frente. Era visível que o poder desse exército dependia do acordo que esses cristãos faziam com os caminhos do mal. Uau, uau! Os prisioneiros. Porque Satanás ele vem para aprisionar também. Multidões de outros cristãos que eram prisioneiros desse exército vinham em seguida a estas primeiras divisões. Todos estavam feridos. Olha, gente, a ofensa é uma arma poderosa do diabo, então não fica aí ofendido, chateado, alimentando, como eu fui traído, como eu fui injustiçado. Isso é uma arma do diabo.
Ainda que isso aconteça, e nós não podemos evitar que isso aconteça, o próprio Jesus foi traído, nós não podemos deixar que Satanás faça o rombo nas nossas almas que ele quer fazer. Todos estavam feridos e eram guardados por demônios menores do medo. Parecia haver mais prisioneiros do que demônios no exército. Surpreendentemente, esses prisioneiros ainda tinham suas espadas e escudos, mas não os usavam. Era chocante ver como muitos podiam ser mantidos cativos por bem poucos pequenos demônios do medo. Se aqueles cristãos ao menos tivessem usado suas armas, eles teriam se libertado com facilidade e provavelmente teriam feito um grande estrago em toda aquela horda maligna. Em vez disso, eles marchavam submissos. Por cima dos prisioneiros, o céu estava preto, com abutres que se chamavam depressão. De vez em quando, um deles pousava sobre o ombro de um prisioneiro e vomitava sobre ele. O vômito era condenação. Quando o vômito atingia um prisioneiro, ele se levantava e marchava com a postura um pouco mais erguida por algum tempo. Então caía bem mais fraco do que antes. E aqui ele fala também de uma outra sensação que é a depressão e a acusação que é decorrente disso. Ele mostra que tinham demônios, abutres, literalmente demoníacos, que vinham sobre as pessoas para tanto levá-las à depressão, né, à inércia, à incapacidade de fazer qualquer coisa, mas também à acusação. De novo, fiquei imaginando por que os prisioneiros simplesmente não matavam esses abutres com suas espadas, o que eles poderiam ter feito com facilidade. Espada, gente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá condições de vencer esses demônios. Ocasionalmente, os prisioneiros mais fracos tropeçavam e caíam. Assim que atingiam o chão, os outros prisioneiros apunhalavam com suas espadas, depreciando-se, que é uma coisa que acontece muito na igreja também. Uma pessoa cai, uma pessoa por alguma razão cai, por pecado, por falta de fé, os próprios crentes sobem em cima para pisotear, para esfaquear, para acusar. Não é isso? Então os abutres vinham e começavam a devorar os que estavam caídos, mesmo antes de estarem mortos. Os outros cristãos prisioneiros ficavam à sua volta e observavam isso, concordando com o que acontecia, e até apunhalando de novo com suas espadas os que estavam caídos. Gente, que coisa tremenda, né, gente? Está sendo deflagrado aqui o modus operandi do diabo e das suas hordas que estão avançando. Enquanto eu observava, percebi que esses prisioneiros pensavam que o vômito da condenação era uma verdade que tinha vindo de Deus. Então compreendi que esses prisioneiros, na verdade, achavam que estavam marchando no exército de Deus. É por isso que eles não matavam os pequenos demônios do medo, nem os abutres. Eles pensavam que estes eram mensageiros de Deus. A escuridão da nuvem de abutres dificultava esses prisioneiros de ver que tinham aceitado inocentemente tudo o que lhes acontecia como tendo vindo do Senhor. Eles achavam que os que tropeçavam estavam sob o juízo de Deus, e por isso os atacavam de modo como faziam, eles pensavam estar ajudando a Deus. Então, quando eles atacavam, eles achavam que estavam sendo instrumento de Deus. O único alimento que era dado àqueles prisioneiros era o vômito dos abutres. Os que se recusavam a comê-los simplesmente se enfraqueciam até que caíam. Os que comiam fortaleciam por algum tempo, mas com uma energia maligna. Uau! É quando a pessoa, por exemplo, que foi ofendida, fica empoderada, né, para poder dar revanche, para dar o troco, para se vingar, não é isso? Então, eles se enfraqueciam de novo até que tomassem um pouco da água, da amargura que constantemente lhes era oferecida. Que coisa tremenda, gente. Depois de beberem dessa água, eles passavam a vomitar sobre os outros. Quando um dos prisioneiros fazia isso, um demônio que estava esperando poder cavalgar, montava-se sobre ele e o dirigia para uma das divisões da linha de frente. Ainda pior do que o vômito dos abutres, era um lodo repugnante que os demônios urinavam e defecavam em cima dos cristãos sobre os quais cavalgavam. Esse lodo era o orgulho, a ambição pessoal.
conforme a natureza da sua divisão. Contudo, aquele lodo fazia com que os cristãos se sentissem aliviados de todo sentimento de condenação, de forma que facilmente acreditavam que os demônios eram mensageiros de Deus. E, na verdade, eles pensavam que aquele lodo era a unção do Espírito Santo. Senti tal repugnância do exército maligno que quis morrer. Então a voz do Senhor veio para mim e disse: esse é o princípio do exército inimigo, do último dia. Este é o engano final de Satanás. Seu poder final de destruição é liberado quando ele usa cristãos para se atacarem entre si. Gente, não seja instrumento desses demônios. Não ataque ninguém, não tente ferir nem destruir ninguém. Por todas as eras, ele tem usado esse exército, mas nunca ele pôde usar tantos para o seu propósito maligno como agora. Não tenha medo, eu tenho um exército também. Deus falando, né? Você agora tem que se dispor a lutar, porque não há mais para onde fugir desta guerra. Você tem de lutar por meu reino, pela verdade e por aqueles que foram enganados. Esta palavra do Senhor foi tão estimulante que imediatamente comecei a gritar aos cristãos prisioneiros, dizendo que eles estavam sendo enganados, pensando que eles me ouviriam. Quando eu fiz isso, pareceu-me que o exército inteiro virou-se e olhou para mim. O medo e a depressão que eles estavam sobre eles começaram a vir para mim. Permaneci ainda gritando, achando que os cristãos despertariam e perceberiam o que lhes estava acontecendo. O que lhes estavam acontecendo. Mas em vez disso, muitos deles passaram a pegar as suas flechas para atingir-me. Outros apenas hesitaram, como se não soubessem o que fazer com respeito a mim. Senti então que tinha agido prematuramente e que cometera um erro grosseiro. Eu quero agora aqui fazer alguns comentários a respeito dessa guerra, deste avanço das hordas infernais dos últimos dias. Primeiro, elas são numerosíssimas, não podemos subestimá-las. Segundo, elas vêm levantando bandeiras, né? Agem em áreas determinadas, como orgulho, retidão própria, reputação, julgamento injusto, inveja e muito mais. O líder desse exército é o próprio acusador dos nossos irmãos. As armas das quais ele se vale, né, que utiliza, tem nomes também: acusação, fofoca, calúnia, crítica, rejeição, amargura, falta de perdão, impaciência, cobiça, ira e daí por diante. Se você sente que isso está atacando a sua vida ou que está dominando a sua vida, lembre-se, são armas do inimigo, não são armas de Deus. Então não se valha dessas armas quando você estiver no meio de uma guerra, seja contra o mundo espiritual, seja com as pessoas que estão ao teu redor. Então, uma das principais armas dos demônios é o engano. Tudo isso está debaixo do engano, gente. Porque a pessoa usa dessas armas achando que vai vencer. Mas está enganada, porque quanto mais usa dessas armas, mais aprisionada essa pessoa está. Uma outra arma muito poderosa é a divisão. Satanás sabe que casa dividida não se estabelece. Então ele trabalha todo o tempo para dividir os irmãos. Marido e mulher, pais e filhos, amigos e amigos, irmãos e irmãos, pastores e pastores, líderes e líderes. Por quê? Porque a igreja dividida, ela não se estabelece. O propósito, ou os propósitos do avanço infernal desta horda, gente, isso é bom você lembrar. Em primeiro lugar, é esvaziar o mover de Deus nas igrejas. Esse mover que vai trazer uma salvação extraordinária. Milhões e milhões de pessoas virão com sede de Deus. E essas hordas querem impedir que o propósito de Deus nessa direção se cumpra. Mas eles não vão conseguir, porque Deus é mais poderoso. Mas você pode fazer parte desta unção de ser um libertador e não um aprisionado. Porque Deus vai cumprir, gente. Ele vai cumprir o seu chamado, a sua vontade. E o nosso chamado pode ser cumprido se nós estivermos na vontade de Deus. Agora, se você não fizer parte disso, alguém fará. E se a tua vida, a tua família, o teu ministério
tiver dentro desse mover, querido, o que virá para você são bênçãos sem medidas, inefáveis. O segundo propósito, portanto, do diabo é causar divisão na igreja de Cristo. Dentro das igrejas locais, irmãos contra irmãos, no relacionamento entre pastores, às vezes dentro da mesma igreja, às vezes pastores que estão aí na internet se bofeteando, né? Entre maridos e mulheres, pais e filhos, ou seja, ele quer entrar em todo lugar onde houver cristãos, onde houver a bênção e o favor de Deus para acabar com isso. E ele diz que esses batedores que vão à frente têm o objetivo de abrir brechas. Primeiro são pequenas, mas se não forem fechadas, elas vão se tornando maiores, de maneira que quando entrarem as hordas, o rombo vai ser grande. Então, essas brechas que eles vão abrindo é através da ofensa. Olha como fizeram isso contra mim, olha como eu fui ferido, essa pessoa não me ama, rejeição, não é isso? Ou então a cobiça, porque ele, não eu. Pessoas que se confessam cristãos, mas que estão macomunadas com o diabo, com os demônios, usando os seus métodos, acreditando no seu engano e nas suas mentiras, são pessoas que são usadas como cavalos para que esses demônios avancem. Porque nunca se esqueça, o diabo não pode entrar na tua vida, na tua casa, se ele não tiver legalidade. E a legalidade é você quem dá a ele. E eu quero terminar essa mensagem aqui dizendo que tem muitos cristãos aprisionados. Talvez, meu amado, minha amada, você esteja aprisionado em alguma dessas áreas. Mas não se esqueça de uma coisa. No texto, na própria revelação que o Rick Joyner diz que teve do Senhor, ele diz que todos os crentes que estavam lá tinham as suas armas, as suas espadas ainda. Mas estavam aprisionados por causa do demônio do medo. A espada é a palavra de Deus. A maneira que você pode se voltar contra o diabo é duvidar do que ele está te dizendo, dos teus sentimentos, das mentiras, da tua justiça própria, né? Dessa coisa de, olha como eu fui ofendido, agora vou dar o troco. Duvide desses métodos e acredite na palavra de Deus, que é a verdadeira espada. E aí, meu querido, ele vai perder. E até mesmo esses abutres que fechavam o céu, né? E que rodeavam para comer as carnes das pessoas, abutres chamados de depressão, que vomitavam condenação, né, para que as pessoas caíssem mortas. E aí o próprio exército via as pessoas caídas, ainda não morrendo, mas esfaqueava essas pessoas. É o que Satanás está fazendo muitas vezes na igreja. Mas eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, porque o propósito dessa semana de batalha espiritual é abrir os seus olhos e te chamar para lutar o bom combate. Como Paulo diz, combati com bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que Jesus Cristo triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. E mais do que triunfar, ele os expôs à ignomínia, à vergonha. O nosso general é Cristo. Em Apocalipse 12 diz que o destino do acusador já está selado. Ele vai perder, vai ser expulso definitivamente dos céus. E um dia, gente, ele vai ser condenado pelo Senhor. Então, a minha palavra para você é: não seja parte do exército do inimigo. Não seja você cavalo para demônios que vêm para destruir a tua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Seja você parte do exército de Deus, que é o exército vencedor. No nome de Jesus, pelo Senhor marchamos. Esse é o nosso lema. A nossa bandeira é o amor. A nossa arma é a palavra de Deus. A fé, o perdão, a gratidão, a alegria são armas poderosas do exército de Deus. E eu quero dizer para você, querido, essa semana você vai receber muita revelação sobre a batalha espiritual em diversos níveis. E o meu pedido para você é que você compartilhe esse vídeo, para que muita gente seja liberto através dessas palavras. Dê um joinha aí também, curta. Vamos fazer com que o YouTube entenda o valor, o poder, a eficácia desse vídeo. Quanto mais interação você fizer com esse vídeo, mais gente vai receber.
Amém? Amo você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, tá convidadíssimo. É um canal que sempre tem o objetivo de pregar a palavra de Deus, de trazer ensino com profundidade. Amo todos vocês. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Semana da Batalha Espiritual. Fiquem com Deus.